tentativa. Mas isso foge ao bom senso? Parece, mas é obediente a princípios constitucionais. Mas é exatamente por fugir à resposta mais óbvia que isso cai tanto no exame de ordem. Primeiro, porque isso é um tema pacífico, ninguém discute que é assim. Segundo, porque o aluno que não conhece a matéria, ele acaba assinalando todas, menos essa, menos aquela que assinala que ambos responderão pela tentativa. Por isso, agora, os senhores que conhecem a matéria, tenho certeza, matam a questão com tranquilidade. Ok? Encerramos então, senhores, o nosso segundo bloco e vamos ao nosso terceiro, o X da questão. Vamos lá? Chegamos, senhores, ao nosso último bloco, o X da questão, onde vamos examinar questões que já caíram no exame de ordem e tentar analisar, quer como resolvê-las com o tema tratado no nosso encontro de hoje, bem como tentar perceber algo de técnica de resolução de questões. Às vezes tem uma que parece estar correta, tem a outra, mas como resolvê-las? Vamos então à nossa primeira pergunta. A e B pretenderam matar a vítima C. Ambos se esconderam em determinado local e, sem que um soubesse da intenção do outro, atiraram com seus respectivos revólveres, quando C passava próximo ao ponto em que se encontrava. C veio a falecer porque foi atingido por um dos projéteis, não se esclarecendo se proveniente do revólver de A ou de B, pois a arma do crime não foi encontrada. Assim, A e B respondem por homicídio. O quê? Por homicídio tentado como coautores? Por homicídio consumado? Por homicídio tentado? Ou por homicídio consumado como coautores? Senhores, tratamos aqui daquela questão de autoria colateral. Vejamos então, com base nos nossos conhecimentos de autoria colateral, como responder. Alternativa A, tentado como coautores. Está errada. Mas por quê, Gustavo? Pelo que eu entendi, era para responder por tentativa. Verdade, era para responder por tentativa, mas não como coautores, não é, senhores? Ora, vamos de novo. A e B estavam posicionados, cada um com o seu revólver, esperando o C passar. A e B não sabiam da existência e da intenção do outro ali naquele momento. Quando o C passa, os dois disparam. O A e o B. Não se sabe quem foi o autor do resultado letal, a perícia não conseguiu determinar. E aí? E aí, se eles estivessem em concurso de pessoas, responderiam os dois pelo homicídio consumado em concurso de pessoas, em coautoria. Mas como um não sabia da existência do outro, não é? Cada um só pode responder pelo que se provou que ele fez. Ora, como não se provou quem é que consumou, os dois só podem responder pela tentativa. Então, Gustavo, tentativa, é o que está escrito aí na alternativa A. Calma lá. Está escrito na alternativa A, tentado como coautores. Não, para que fossem coautores, seria necessário que estivessem em concurso de pessoas. E não estão, tanto não estão, que não há liame subjetivo, tanto não estão, que por não haver liame subjetivo, a autoria é colateral. Então, essa exigia de você, não só a lembrança do que é autoria colateral, como também de onde vem o instituto, que ele afasta o concurso de pessoas. Ok? B, crime consumado. Já vimos que não. Só responderiam por crime consumado se estivessem em concurso de pessoas. Não estão, é autoria colateral. C, crime tentado. É essa. Os dois respondem por crime tentado, sem coautoria.
Por quê? Porque é o limite do que se consegue demonstrar que eles praticaram. Só se consegue provar que os dois tentaram e não quem consumou. A alternativa D, consumado como coautores, sim, se estivessem em concurso de pessoas. Não estão, porque o enunciado é claro, um não sabia da existência e da intenção do outro. Tranquilo? Ok? Vimos então nossa primeira questão. Vamos à nossa segunda questão de hoje. Sobre o concurso de agentes, estipulou o legislador que... Primeira alternativa. Aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas. Verdade, artigo 29. Desde que sua colaboração seja eficaz no cometimento do crime. Está errada. Sabe onde ela está errada? Nesse eficaz. Não é uma boa questão, é uma daquelas que você ficaria na dúvida, que você não iria cortar de cara. Deixa ela na dúvida então, tá? Mas o erro dela está no eficaz. Não é necessário que ela seja eficaz, é necessário que ela seja relevante. Ela precisa ser relevante. Não precisa ser eficiente no sentido de ela gerou o resultado criminoso. Não. Basta que seja relevante. Mas vamos deixar sem dúvida então. Técnica de resolução de questões. Você olhou, percebeu que ela está com um jeitão esquisito, não usou a palavra que normalmente se usa, que é o relevante, deixa ela assinaladinha com um círculo então. Bom, B. Comunicam-se as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, é o artigo 30 do Código Penal, exceto se elementares do crime. Não é verdade. O que o artigo 30 diz é exatamente o contrário, que não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, ou seja, quando as circunstâncias de caráter pessoal são elementares, sem dúvida elas se comunicam. Essa daqui era letra de lei, como eu disse, para entender concurso de pessoas tinha que ler artigo 29 e 30. Não é? Hoje nós cuidamos mais do 29. Teria que ter uma olhadinha no 30 também. Quem leu o 30, descartaria essa de cara, porque ela inverte tudo o que está escrito lá. Ok? Terceira hipótese. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, não sendo ela aumentada em qualquer hipótese. Está errada. A primeira parte é verdadeira. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, isso é a cooperação dolosamente distinta, exceção à teoria monista, artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Mas quem teve a curiosidade de dar uma olhada no parágrafo 2º, percebeu que, se era previsível o resultado mais grave, a pena pode ser aumentada. Como assim, Gustavo? Naquele exemplo que a gente tratou, em que João e Pedro combinavam de furtar a casa da Mariazinha, e aí o João lá dentro resolveu estuprar a Mariazinha, o João que ficou lá fora, aquele que ficou lá fora, ele só vai responder pelo furto, porque ele não aceitou participar do estupro, não é isso? Cooperação dolosamente distinta? Pois é. No entanto, se era previsível o estupro, ele pode responder pela pena do furto, mas essa pena pode ser aumentada. Isso está disciplinado no 29, parágrafo 2º. Então a alternativa C também estava descartada. Última alternativa, a gente ainda está lá com aquela, não é? Do eficaz, ainda está lá de sobreaviso. Alternativa A. Bom, alternativa D. O que diz a alternativa D? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Senhores, essa é precisamente a redação do artigo 29, parágrafo 1º. Não tem nem o que falar. Não é? Essa, sem dúvida, está correta. Técnica de resolução de questões. Você estava com uma em dúvida? Deixa ela aberta.
e procura uma que você